Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos entrar no texto 2. Então, hoje em redação, nós vamos falar sobre entrevista, tá bem? E aí tá falando, você vai ler uma entrevista que a revista Crescer fez com o Ziraldo. Foi uma entrevista muito bacana que a revista fez com o Ziraldo, entrevistou o Ziraldo. Preste atenção às perguntas e às respostas. Antes de a gente começar a ler, quem é Ziraldo, Lia? Vocês vão lembrar bem do Menino Maluquinho. Vocês conhecem o Menino Maluquinho? Menino Maluquinho foi criação do Ziraldo, assim como tantas outras histórias. Inclusive, no roteiro, eu coloquei para vocês uma história que eu amo, que se chama Flix. Flix, quem fez foi o Ziraldo. Eu amo essa história, eu espero que vocês assistam lá, botei a história do YouTube, contada lá do YouTube. Eu espero que vocês assistam e curtam bastante, foi criação do Ziraldo. Então vamos ver, entrevista com o Ziraldo, por Marina Vidigal. Foi a Marina quem entrevistou o Ziraldo, mas pela revista Crescer, tá? Ela é repórter, mas ela tá falando pela revista Crescer, foi publicada na revista Crescer, bom? No dia 7/10 de 2015, 8h22 da noite. Vamos ver. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais velho entre 7 irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer sobre sua história na literatura. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Resposta do Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que eu fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Como é que ele entrou na literatura infantil? Resposta do Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos A Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para as crianças. Foi em 1969, então, que eu escrevi Flix, meu primeiro livro para as crianças, que a tia Lia é apaixonada. Aí eu cresci. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? O Ziraldo respondeu assim, isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que quando encontra o autor do livro de infância se emociona, se comove. Eu sou uma dessas, tá, pessoal? Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Nesse ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Então, está disponível e aí tem o site, que essa reportagem está disponível. Acessaram em junho de 2018 e aí tem a foto do Ziraldo com a panela na cabeça. Por que a panela na cabeça? Porque é a marca registrada do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho vivia com a panela na cabeça. Então o Ziraldo, para homenagear o Menino Maluquinho, ele colocou essa panela na cabeça e está com a roupa como se fosse do Menino Maluquinho. O escritor e cartunista Ziraldo, durante a exposição de alguns de seus trabalhos em 2012, no Cine Sesc, em São Paulo, lá em São Paulo ele apareceu desse jeito aí, homenageando o Menino Maluquinho. Então, pessoal, vamos para a próxima página, página 19. Deixa eu ver se o livro foi.
E aí tá falando assim, ó, por dentro do texto. Converse com os colegas e com o professor. Letra A. Que lembranças Ziraldo tem do desenho e do ato de desenhar durante a infância? E aí ele fala lá na reportagem que mesmo nas lembranças deles mais antigas, já se via desenhando. Então, mesmo antigamente, ele já se via desenhando. E ele também se lembra que quando ele era criança, ele já se imaginava trabalhando numa área que pedisse desenho, vamos dizer assim, que precisasse de desenhar, né? Letra B. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? E aí ele está falando lá no texto também que ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos, né? E passou a conhecê-las, e que quando ele passou a conhecer melhor as histórias em quadrinhos, ele achou que poderia fazer alguma coisa relacionada com aquele gênero, com aquelas revistas em quadrinhos, com o gênero quadrinho, tá? Número 2. Ah, não, desculpa. E aí tem um quadrinho amarelo que é super importante. Tá falando que a entrevista é uma conversa entre duas pessoas. Uma pessoa vai entrevistar a outra. Uma é a entrevistadora ou entrevistador e o outro é o entrevistado, a entrevistada, tá? Geralmente um jornalista busca informações, opiniões, depoimentos sobre um assunto, faz pergunta a alguém. Ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio, pela internet, publicada em jornais, em sites, em revistas, tá bem? Então esse é o gênero entrevista, tá? Número 2. Qual é o assunto principal dessa entrevista? O assunto principal é a relação do autor com o desenho, com a escrita e com a literatura infantil? Ou o principal assunto dessa entrevista é o desenvolvimento da literatura infantil nos últimos anos? O principal assunto é a relação dele com o desenho, a relação do Ziraldo com a escrita, a relação do Ziraldo com a literatura infantil, né? A gente não está falando como é que a literatura infantil se desenvolveu nos últimos anos. A gente está querendo saber como é que é a relação do Ziraldo com isso daí. Então, aqui vou marcar é a primeira, é a relação do Ziraldo com o desenho, com a escrita e com a literatura infantil. Número 3. Onde a entrevista foi publicada? Onde essa entrevista foi publicada? Na revista Crescer, não é isso? Lá está falando no texto que essa reportagem tinha sido publicada na revista Crescer. Então, a reportagem foi publicada na revista Crescer. Lembrando que Crescer é o nome da revista. Se é o nome da revista, é um nome próprio e começa com a letra maiúscula, por favor, ok? Número 4. Ziraldo sempre desenhou desde a infância. O que o fez começar a escrever? E aí lá na reportagem ele falou que à medida que ele foi crescendo, ele começou a trabalhar com os cartoons, né? As charges. E aí ele viu que ele começou a gostar muito de escrever. E então ele criou a revista em quadrinhos, que eu já li. Seria legal se vocês também conseguissem ler, A Turma do Pererê. Então, foi assim que começou a relação dele com a escrita, tá? Número 5. Como que ele percebeu que poderia escrever para crianças? E aí lá no texto, lá na reportagem, ele fala que foi por meio das experiências em escrever histórias em quadrinhos e em criar cartoons e charges que ele percebeu que poderia usar a habilidade de desenhar e escrever, juntar isso tudo
para fazer livros para as crianças. Isso também está lá na reportagem, certo? Tudo lá na reportagem. Vamos para a próxima página, página 20. Na página 20, vocês terão que fazer sozinhos, tá bem, pessoal? Com o gabarito que a tia Lia já mandou. Número 6. Releia a resposta do autor à última pergunta da entrevista e responda. Então, você vai ver lá qual foi a resposta dele para a última pergunta que foi feita lá na entrevista. Tia Lia, qual é a última pergunta? Vou ler para vocês. A última pergunta é essa aqui, ó. Eita. Essa aqui, ó. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Através da sua obra, através dos seus livros, o adulto que já foi uma criança se reencontra com a criança que ele já foi. Como é que você enxerga isso, Ziraldo? E aí ele deu uma resposta. Onde está escrito Ziraldo é a resposta dele. E aí lá na página 20, está querendo saber dessa parte. Letra A. Quem Ziraldo encontrou no ano em que ele participou da entrevista? Olhando para essa última pergunta, ele deu uma resposta. Lá na resposta dele está falando com quem ele se encontrou. Com quem que ele se encontrou? Letra B. O que essa pessoa levou para o Ziraldo? Essa pessoa que ele se encontrou entregou alguma coisa para ele, levou uma coisa para ele fazer o quê? O que essa pessoa levou para o Ziraldo? E na letra C, segundo Ziraldo, o que acontece quando o leitor encontra um autor da sua infância? Que a tia Lia até falou assim, igual a tia Lia. O que acontece quando uma pessoa que já é adulta encontra com um autor que fez livros de quando ele lia quando era pequeno, quando era criança? O que essa pessoa faz? Está lá também na resposta dele. Número 7. Relacione as capas das obras de Ziraldo citadas na entrevista com as informações sobre as personagens principais de cada um delas. Então, na primeira, letra A, tem a Turma do Pererê. Na letra B, tem o Menino Maluquinho. E na letra C, Flits. Primeira opção, é um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça como se fosse chapéu. A, B ou C. Segunda opção, é uma cor incomum e muito triste, pois como é diferente, não consegue fazer amigos com as outras cores e não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. Ele está falando do A, do B ou do C. Vou dar uma dica, hein? Eu já coloquei o Flix lá no roteiro. Assistam a história que a tia Lia colocou lá para vocês entenderem sobre o que fala o Flix, esse livro do Ziraldo. Outra, ele é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade e seu melhor amigo é Tinim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela mãe Docelina. Estou falando do A, do B ou do C. Você já leu alguns desses livros? Converse sobre eles com os colegas e com o professor. Nós podemos falar, sim, lá na nossa aula online, tá bem? Página 21, vocês também terão que fazer sozinhos. Vamos ler. No primeiro tem um quadrinho amarelo. Ó. As partes do texto da entrevista em geral são títulos, às vezes subtítulo. Então a entrevista tem um título. Outra coisa, tem a introdução, que apresenta o assunto que vai falar naquela entrevista e apresenta também o entrevistado, quem a gente vai entrevistar. E outra coisa que tem numa entrevista são as perguntas do entrevistador e as respostas do entrevistado. Então, são 3 elementos básicos que tem numa entrevista. O título, que às vezes tem subtítulo também, a introdução, que vai apresentar o assunto e o entrevistado, né? E as perguntas do entrevistador e as respostas do entrevistado. Número 8 está falando o seguinte: sublinhe no texto o título da entrevista e circule a introdução. Então, já vou adiantar aqui para vocês que o título é... Vou voltar lá.
tá bem aqui grifado em azul, se o livro cooperar. Entrevista com Ziraldo. Então, esse é o título, tá? Sublinhe no texto o título, vai sublinhar essa parte aqui. Entrevista com Ziraldo, sublinhar. E a introdução? A introdução é isso tudo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Isso tudo aqui, ó, que começa em 1932, até aqui, ó. Ziraldo conversou com a Crescer sobre sua história na literatura. Isso tudo é a introdução, tá apresentando o entrevistado, tá apresentando o Ziraldo, mostrando o que ele tá fazendo, quem é ele, tá falando sobre o que vai falar um pouco nessa entrevista, e aí depois vem as perguntas. Então a introdução é tudo isso aqui, tá? Até essa última linha aqui sobre sua história na literatura. Então vai circular isso tudo, esses 2 parágrafos você vai circular, tá? Número 9. Deixa eu voltar lá para o número 9. Número 9. Ora. Você gosta de mim, livro? Eu sei, a gente ainda vai se entender. Marque a alternativa correta. Letra A. Que tipo de informações a introdução traz? A introdução fala sobre informações sobre a vida do entrevistado ou fala sobre os motivos da entrevista? E aí você vai marcar aí o que está falando nessa introdução dessa entrevista. Letra B. Qual é a principal função da introdução na entrevista? Foi contar ao leitor os pontos mais importantes da entrevista ou foi ajudar o leitor, no caso o leitor é a pessoa que lê, tá? Ou foi ajudar o leitor a decidir se vai ler ou não a entrevista? Então, qual foi a principal função da introdução nessa entrevista aí? A primeira ou a segunda? Número 10. Responda. Qual é o nome da entrevistadora? Qual o nome da pessoa que entrevistou o Ziraldo? Tá lá, a tia Lia mostrou. Letra B. Qual é o nome do entrevistado? Quem foi entrevistado? Bota lá também. Letra C. Por que está escrito crescer antes das perguntas que foram feitas a Ziraldo? Antes de estar lá escrito a pergunta, está escrito assim, ó, crescer, bem negrito, e vem a pergunta. Por que está escrito crescer ali? Número 11. Em que data foi publicada a entrevista? Qual foi a data da publicação dessa entrevista? Número 12. Elabore uma pergunta, se é pessoal, que você gostaria de fazer para o Ziraldo se você fosse entrevistar o Ziraldo. O que você queria perguntar para ele? E letra 13. Letra 13, ó, número 13. Se você fosse um jornalista, quem você gostaria de entrevistar? E por que você gostaria de entrevistar essa pessoa? Lá no roteiro, a tia Lia também colocou uma entrevista de crianças, uma reportagem, uma entrevista mesmo, que crianças fizeram com o Ziraldo, entrevistaram o Ziraldo. Então, dá uma olhadinha lá também, tá muito bacana, e eu espero que vocês tenham entendido sobre o gênero entrevista, tá certo? Qualquer coisinha, podem perguntar pra gente, pra tia Lia, principalmente lá na aula ao vivo, nossa aula online. Tá certo, pessoal? Espero vocês lá. Um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!